Olá, alunos, muito bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de instalação e configuração de serviços de redes. Hoje falaremos sobre os servidores de acesso remoto. Com objetivos, esperamos que você conheça o potencial de recursos que podem ser utilizados através desses servidores de acesso remoto. Vamos entender o que são esses servidores. E relacionar as características dos principais servidores de acesso remoto, o Telnet e o SSH. Muito bem, vamos ver então o que seria acesso remoto. Então aí uma figurinha, mais uma de cliente e um servidor. Neste caso, o cliente fará o acesso remoto ao servidor, ou seja, o servidor pode estar localizado em qualquer parte. O cliente vai fazer esse acesso imaginando que o servidor não esteja à sua disposição, não esteja fisicamente próximo do servidor. E a função básica do acesso remoto é fazer com que o usuário faça a emulação de um terminal de forma que ele tenha acesso ao servidor como se este estivesse fisicamente próximo a ele. Então, quando o cliente ou o administrador da rede, que é quem mais usa esse tipo de serviço, ele precisa, por exemplo, fazer uma manutenção no servidor, ele precisa criar usuário, resolver algum problema no servidor, e esse servidor não pode ser acessado pela forma presencial, porque está longe, está distante, ou porque o administrador da rede, naquele momento, está viajando ou está em outro lugar. Então, desde que haja um serviço como este instalado no servidor, ele, com a telinha do computador, localizado em qualquer parte, ele pode fazer um acesso e vai ter a tela do terminal, a tela do servidor na sua frente. Então, ele pode digitar comandos de instalação, de configuração, de verificação da rede. A grande vantagem é que o usuário acessa o servidor onde quer que ele esteja. Isso é uma facilidade muito importante, muito grande, para o administrador da rede, que às vezes tem que tomar conta de vários serviços, nem sempre ele pode estar presente. Às vezes dá um problema na rede, lá na empresa, alguém liga para a casa ou para o celular do administrador da rede, sem que ele precise sair de casa, ele pode fazer esse acesso e resolver o problema. Então é essa a ideia do acesso remoto. Eu emular uma tela do servidor na minha máquina local e acessar esse servidor para realizar tarefas. Muito bem, nós vamos ver dois tipos de servidor de acesso remoto, o Telnet e o SSH. O Telnet ele é um servidor mais simples, ele foi criado já há muito tempo e ele faz emulação no terminal. É claro, nós estamos estudando aplicações do tipo cliente-servidor, nós precisamos conhecer a porta do serviço, é um dos elementos importantes das aplicações cliente-servidor. E o Telnet ele trabalha com a porta 23. A transferência de dados, no caso do Telnet, é feita de forma desprotegida, ou seja, sem criptografia. O que isso implica? Por exemplo, quando o cliente vai fazer o acesso ao servidor, ele tem que informar o usuário e a senha. E se alguém estiver na rede tentando interceptar esses dados, vai conseguir lê-los facilmente, porque os dados são transferidos no modo texto, ou seja, sem criptografia. Por esse motivo, por vários outros, principalmente as questões de segurança associadas a esse tipo de serviço, o Telnet, para acesso remoto, pelo administrador, ele encontra-se em desuso. Mas ele pode ser usado para acessar os dispositivos de conexão da rede, para a configuração desses dispositivos. Por exemplo, é possível o usuário conectar-se ao roteador ou ao switch da rede para criar um avelã ou para fazer algum tipo de configuração de porta nesses dispositivos, e ele faz isso utilizando o Telnet. Também pode ser usado como aplicativo para acesso a outros servidores. Nós já fizemos isso como teste no HTTP, por exemplo. Então eu posso
ao invés de utilizar a porta 23, utilizar apenas o serviço de emulação de terminal e dar um telnet num site, por exemplo, indicando a porta 80 e escrever diretamente os recursos, fazendo as vezes de um navegador ou de um browser. Né? Então, se eu der um telnet num servidor HTTP, por exemplo, desde que eu dê o comando GET num dos objetos da página, no index da página, eu consigo ter acesso a esses recursos. Então, é uma outra função aí que o telnet ainda oferece. Vamos ver agora o SSH. O SSH é o Security Shell. Então, a abreviatura desse nome aí já indica que é um servidor mais seguro, né? Em relação ao telnet, esse daqui não é muito mais usado por questões de segurança. A emulação do terminal do SSH é feita pela porta 22. Então, essa é a porta segura. A transferência de dados é feita da forma protegida, ou seja, todos os dados que trafegam pela rede são criptografados. Então, mesmo que o usuário digite lá o nome e a senha para fazer o login, quem estiver no meio da rede tentando interceptar esses dados não vai conseguir, porque eles são criptografados, eles estão embaralhados, eles não são no formato de texto puro. Este sim é um serviço muito utilizado pelos administradores das redes, né? Então, este é o serviço que a gente utiliza quando quer fazer um acesso remoto para poder realizar alguma tarefa num servidor que está com problema, né? Quando você atende alguma chamada de emergência. Este é sim um servidor que é mais utilizado. Ele pode ser utilizado também em associação com serviços de transferência de arquivos. Não é simplesmente o fato de eu acessar o servidor e executar comandos. Eu posso usar um serviço chamado de SCP, por exemplo, para poder enviar um arquivo para o servidor ou para fazer o download de um arquivo no servidor. Então, sem usar o FTP, que nós já conhecemos, né, que é o protocolo característico para transferência de arquivos, para uploads e downloads, eu posso usar também um serviço associado ao SSH, que é o SCP, e consigo fazer isso também naturalmente. Bom, vamos ver agora como é que funcionaria então um cliente, né, do SSH. Nós falamos sobre os servidores, vamos ver agora a parte de clientes. Quem são os aplicativos que eu uso? Né? Será que é um browser? O que eu uso para fazer o acesso ao servidor remoto? Tem um aplicativo muito famoso, né? Vamos ter aqui em destaque dois, e eu vou falar de um muito famoso chamado PUTTY. O PUTTY é um aplicativo gratuito, ele pode ser encontrado aí na internet facilmente para download, e ele apresenta uma interface de acesso. Nós vemos aqui, né, já um PUTTY instalado, já configurado. Ele tem um campo onde eu coloco aqui o IP do host, né? Então, para fazer a conexão remota ao servidor, eu preciso do IP desse servidor. Indico aqui a porta de conexão. Esse aplicativo funciona para vários outros tipos de servidor remoto, embora a gente esteja falando apenas de dois, o Telnet e o SSH, mas ele também trabalha com outros, como o ROL, RLogin ou o número serial. Então aí no exemplo mostrando uma conexão com a porta 22. Então eu posso usar este aplicativo como cliente. Caso queiram fazer isso no laboratório, basta fazer a instalação desse aplicativo aí no Windows mesmo. E aí vocês vão ter uma máquina Windows e uma máquina Linux. O servidor Linux para servir os acessos do SSH e um cliente que pode ser Linux ou Windows. E aí vocês podem instalar, se quiserem, esse aplicativo aí para testar. É claro que no laboratório nós vamos estar sugerindo um aproveitamento da aula anterior, utilizando os dois servidores que eram Linux, que foram instalados na aula de número 5, a aula passada. Uma outra forma de acessar, como cliente do servidor SSH, é a linha de comando pura, onde a gente digita aí o comando SSH, espaço "-l", na frente indicando qual é o nome do usuário que vai conectar ao servidor. Lembrando que para conectar esse servidor ele é um serviço autenticado, eu preciso informar o nome do usuário e a senha desse usuário. E aí na frente, né, o IP do servidor. Então, conexão SSH, "-l", nome do usuário e o IP do servidor. Com isso, informamos a senha e temos acesso ao servidor desde que esse esteja ativo aí na rede. Bom,
Esse aí é um serviço bastante simples e bastante útil, né? Talvez um dos mais úteis aí que nós temos falado nessa disciplina. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com ele também aí durante a semana. A instalação, o funcionamento dele é muito simples, vocês vão ver que não há muitas configurações para serem feitas. E eu espero que vocês consigam entender um pouquinho melhor aí, no manuseio da ferramenta durante a aula, né, do encontro presencial da semana. Tenham todos uma boa semana. Fico aí à disposição caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer comentários a respeito da aula. Até a próxima!